ao nosso eterno Criador, a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita grandeza, tem cuidado das nossas vidas, que nós possamos sermos visitados. Estes fatos que falarei aqui é até um pouco para lembrar aos inscritos nesse canal de onde o Senhor me resgatou, como que o Senhor, de uma maneira grandiosa, compadeceu da minha alma, e certamente Ele irá compadecer das nossas almas também. Esse testemunho, esse fato, não é muito agradável, é um pouco triste para mim que vivi. Eu tive uma passagem não muito agradável no ministério adventista, e uma passagem, alguns anos, para que jamais fosse lembrados. E eu irei relembrar um pouco, porque é bom falar para os irmãos, os amigos que não conhecem um pouco das origens do ministério adventista, das mensagens pregadas por eles, mensagens da profetisa Ellen White. Uma curiosidade: os senhores sabiam que a Igreja Adventista, em muitos lugares, ela é considerada, ou foi considerada, como a Igreja dos Alemãos, ou igreja daqueles que têm a pele mais clara? Os senhores já sabiam disso? E foi numa destas igrejas que eu aceitei o Evangelho da Salvação. Imagina os senhores da minha época, todos os lugares que eu passava, as pessoas diziam: olha, você foi para a igreja dos alemãos? O que você, preto, foi fazer na igreja dos alemãos? E eu vivi esses momentos desagradáveis no ministério adventista, e direi o porquê. Aqueles que me conheceram do ministério adventista sabem que eu já ocupei todas as áreas no ministério adventista, na seita dos adventistas. Dirigi corais, conjuntos, quartetos, cheguei a gravar 4 CDs, tesoureiro da igreja, missionário, comportor, dirigi clube de desbravadores, todas as áreas no ministério adventista eu cheguei a ocupar, para a glória de Deus, talento, os dons que o Senhor me concedeu. E louvado seja Deus, que eles ainda continuam comigo até no presente momento.
E eu dei o meu melhor nesse ministério. Agora imagina os senhores. Eu nunca sabia, nunca pude entender, nem na minha infância, nem depois de alguns anos, aos 24 anos de idade, foi quando eu aceitei esse ministério. Eu nunca soube o que significava racismo, preconceito. E isto eu vim conhecer, saber o que significa racismo, preconceito na igreja adventista, na seita dos adventistas. E eu teria muitos motivos para sair desse ministério com mágoas, ressentimentos, mas o Senhor não deixou que isso não fosse apagado do meu coração. E talvez pela minha simplicidade, pela minha humildade, pela minha sinceridade no ministério adventista, se o Senhor não tivesse me resgatado deste ministério, deste abismo, eu estaria lá sendo humilhado, zombado, escarnecido, discriminado até hoje. Então, nesse ministério adventista, eu não falo isso com mágoas, nem com ressentimento. Eu vivi um racismo desde quando eu entrei no ministério até quando o Senhor me resgatou de lá. Eu vivi um racismo, um preconceito intenso dentro do ministério adventista. E aí eu diria aos senhores, por quê? Primeiro que eu era paupérrimo. Meus anos de adventismo foi muito sofrido, muita necessidade, a pobreza intensa. E neste ministério, nos escritos da profetisa dos adventistas, ela aconselha os membros da igreja, os brancos, a não casarem com os negros e os negros não casarem com os brancos. Isso ela escreveu, deixou escrito num dos seus escritos. Talvez um dos porquês eu fui tanto discriminado, humilhado, vivi tanto preconceito, tanto racismo dentro do ministério adventista. E olha que eu tenho muitos motivos para editar inúmeros livros sobre a minha passagem no ministério adventista. Momentos tristes, de tristeza, momentos para serem esquecidos e jamais serem lembrados. Aí os senhores poderão me dizer, olha, o que o senhor acha de o evangelho
da Igreja Adventista na África. África é outro continente. As pessoas, na sua maioria, são pessoas de cor, carentes do Evangelho, e esse ministério entrou lá através da música, porque são carentes da música, de alegria. E o ministério na África é outra coisa, é outro continente. Mas em muitos países, cidades, o ministério adventista é considerado como a igreja daqueles que têm peles mais claras. E eu repriso tantas vezes, eu vivi este racismo, este preconceito intensamente na minha época, no ministério adventista. E Ellen White morreu sem reconhecer as suas falhas, seus erros. Imaginam, senhores, hoje algum adventista irão ver essa mensagem que eu não escrevo para adventista. Escrevo para os inscritos no canal que têm assistido esses estudos dia após dia, e o meu objetivo maior é que nós sejamos edificados com a presença do Santo Espírito. E muitos poderão dizer que o ministério mudou muito, que dentro do ministério adventista as pessoas não se comportam mais assim. Agora imaginam, senhores, quantos lares, quantas famílias já não foram destruídas por causa da mensagem dos adventistas. É isto mesmo. Quantas famílias não foram destruídas por causa do preconceito dos livros de Ellen White? E eu sou uma prova viva, uma testemunha ocular. Eu vivi este preconceito, eu vivi este racismo dentro do ministério adventista, principalmente quando eu casei com uma moça da pele bem mais clara do que a minha. No livro de Apocalipse 14, Altíssimo Criador nos dê sabedoria para compreender estas verdades. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Vejam, senhores, o porquê eu tenho falado aqui neste canal que as mensagens pregadas neste ministério não são mensagens de salvação. Veja os escritos, os conselhos dados no livro de Ellen White. E aqui eu diria assim, com toda a verdade, aqueles que porventura
vê esses estudos, não queira ir para um lugar, não permita que o seu espírito vá para o lugar que foi o espírito de Ellen White. No livro de Apocalipse 14, 6 e 7, o Senhor fala sobre a grandeza do Evangelho eterno. O Evangelho eterno, ele deve ser pregado livre de nenhum preconceito, de nenhum farisaísmo. Os senhores estão ouvindo falar do Evangelho dos fariseus. Eu vivi intensamente este Evangelho no ministério adventista. Eu sofri na pele este Evangelho no ministério adventista. Uma coisa são as pessoas falarem, a outra é você ser vítima de um sistema corrompido, de um sistema tal qual o sistema da seita dos adventistas do sétimo dia. Então eu vivi este Evangelho intensamente neste ministério. E por que eu faço estes relatos aqui? É para que, quem sabe, algum ou outro adventista que vê esse estudo não faça com os irmãos de cor o que fizeram comigo. Não deixe que estes vivam o Evangelho, passa por o Evangelho de fariseu que eu passei nesse ministério. E muitos dos senhores poderão falar que os tempos são outros, são mudados, que esse ministério já não procede mais assim, mas os senhores poderão ver as origens deste ministério, repriso tantas vezes. Quantas famílias destruídas, escravizadas, humilhadas, massacradas pelo Evangelho pregado neste ministério. E eu falo aqui isto sem mágoas, sem ressentimentos, porque louvado seja a grandeza do Altíssimo, que o Senhor apagou tudo isso do meu coração. A minha vida no ministério adventista foi uma. Depois que o Senhor me libertou de lá, a minha vida mudou 1000, 2000, 3000 ou muito mais por cento, porque pude ver, pude entender o que é as grandezas do Santo Evangelho, um Evangelho não preconceituoso, um Evangelho que não discrimina, sem racismo,
pude entender, compreender as grandezas do Evangelho eterno. E se o Senhor, na sua infinita grandeza, na sua infinita misericórdia, não estivesse me resgatado deste ministério, desta seita, eu repliso, talvez estaria lá até hoje, sendo discriminado, humilhado, massacrado por um evangelho de fariseus. Que todos aqueles irmãos de cor que ouvirem este estudo não queira passar neste ministério nem 10% do que eu passei. Não queira viver lá o que eu vivi. Eu falo isso sem temor, sem rancor, sem ódio, até para servir de alerta para muitos que não conhecem as origens deste ministério. E eu estarei aqui sempre relembrando estes fatos, estes feitos, e quem sabe o Senhor inscrito nesse canal não sabe, não conhece as origens do ministério adventista, e através destes testemunhos, destes fatos verdadeiros, o Senhor, a Senhora possa compreender. Agora pegue aí o seu copo com água, vamos entrar na presença. Meu Pai, abençoe esta água, que esta água, meu Pai, seja a água da vida no nosso interior, para a glória do Teu santo nome. Vamos participar. Agora, põe as mãos no seu coração, que o Senhor, que a Senhora seja liberto de todo racismo, todo preconceito, de gênero, raça, cor, porque eu sei o que é preconceito. E infelizmente, aqueles que poderiam me dar mais amor, mais carinho, me acolher, me trataram de uma maneira horrenda. Eu não posso discriminar, generalizar, dizer que foi todos os lugares, todas as igrejas por onde eu passei, mas 98% delas fui vítima de preconceito racial. Põe as mãos no seu coração e feche os seus olhos. Meu Pai, passa com teu poder na mente, no espírito, no coração desse homem, desta mulher. Liberta-os de todo preconceito, meu Pai. Tudo aquilo que não provém do Senhor. Exaltado seja a glória do teu nome. Repita comigo. Na glória do Santo Espírito. Na glória do Cordeiro. Na glória do nosso eterno Criador. Joga suas mãos para trás e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai, sai, sai e sai. E não volte nunca mais. Receba a paz, a esperança, a comunhão no seu viver diário. Senhor te abençoe e receba um abraço do Santo Espírito para você, todos os seus familiares. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.